Olá, estudantes! Bem-vindos à nossa aula de número 50. Eu sou a professora Louise e hoje nós vamos estudar a filosofia política de Maquiavel. Então, Maquiavel, ele inaugura um período que nós conhecemos como filosofia política moderna. Então, essa filosofia política moderna, ela tem muita conexão com o que a gente viu na aula passada. Nós estávamos vendo a filosofia política medieval e que essa política tinha uma relação com a moralidade religiosa. Para que você possa relembrar isso, pegue aí o seu caderno, revise essa matéria e responda a seguinte questão: como podemos caracterizar a filosofia política medieval? Então, o que é filosofia política medieval? Do que é que ela tratava? Falávamos da forte relação entre o Estado e a Igreja. Lembra da disputa de poder temporal e poder espiritual? O Papa coroando um rei? E a influência da filosofia de Platão e Aristóteles. Então, quando nós falamos em filosofia política medieval, é o Papa coroando o rei, poder espiritual e poder temporal. E também a filosofia de Platão, influenciando lá Santo Agostinho, e de Aristóteles, influenciando o pensamento de Tomás de Aquino. E o que é que tudo isso vai ter a ver com a filosofia moderna? O que é essa tal de modernidade na política? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, os objetivos da nossa aula são conhecer o contexto histórico de Maquiavel e compreender os conceitos de virtude e fortuna, que são dois conceitos fundamentais aí
para o pensamento filosófico desse autor. Então, como eu já disse outras vezes, a filosofia é produto de um contexto histórico, né? Então, qual era o contexto no qual o pensamento de Maquiavel floresceu? Nós estávamos em uma época da formação dos estados nacionais na Europa, são os países da Espanha, Portugal, Inglaterra, França. Surgimento do Estado moderno, no qual somente o Estado tem um monopólio legítimo da força. Então, para nós relembrarmos um pouquinho a perspectiva histórica, quando Maquiavel vai escrever o seu manual político principal, nós estamos falando de um período de muitas guerras, um período de conquista de territórios, de delimitação dos territórios, que depois nós vamos conhecer como esses países. E nós também estamos falando de um período no qual a visão de poder político, a visão de exercício da política já está se transformando, né? Então, no período medieval era muito comum que cada reinado, principado, cada feudo tivesse o seu poderio militar. E agora, a partir do momento moderno, quem é que tem o direito de exercer a força de maneira legítima? É o Estado. Então, na época de Maquiavel, esses estados nacionais estavam se formando, mas a Itália permanecia dividida. A Itália continua fragmentada em vários principados e repúblicas, onde cada um possuía sua própria milícia. A ausência de unificação a expõe à ganância de outros países que podem querer reivindicar seu território. Então, perceba, tem uma frase bem famosa que é dividir para conquistar. Outros países estão se unificando, ou seja, estão se fortalecendo. Mas a Itália continua ali no meio de vários países que já estão unificados, toda dividida. E isso é um risco. Um risco de que ela venha a se extinguir, porque outros países podem entrar em conflito e requerer os territórios italianos ali para fazerem parte, né, de si próprios. Quem foi Maquiavel? Então, Maquiavel é um pensador renascentista que viveu na República de Florença entre 1469 e 1527. Ocupou o cargo de segunda chancelaria no governo dos Soderini e escreveu O Príncipe e comentários sobre a primeira década de Tito Livio, obras fundamentais para a política. Então, Maquiavel, além de filósofo, ele escreveu outras peças, como, por exemplo, a Mandrágora. Ele era um escritor, né, um pouco mais amplo do que escrever só sobre filosofia, mas nós o conhecemos principalmente pela obra O Príncipe. Essa obra, ela vai ser o tema da nossa aula de hoje e nós teremos outras aulas sobre Maquiavel para falar um pouco sobre os comentários sobre a primeira década de Tito Livio e sobre a influência, né, do pensamento político de Maquiavel na contemporaneidade. Então, o que é um cargo de segunda chancelaria? É equivalente a ser um diplomata. Na época do governo da família Soderini, o Maquiavel foi convidado para ser, né, segundo chanceler, um diplomata. E ele passou muitos anos viajando e tentando estabelecer ali parceria com outras repúblicas para manter ali o governo italiano, para tentar unificar mesmo a Itália. E nessas viagens, ele conheceu grandes políticos, grandes governantes e teve uma experiência muito forte na política. Ele viu muita coisa acontecer, ele viu as estratégias políticas de perto. Então, ele exercia esse cargo diplomático e essa carga, essa experiência política é que vai dar para ele recursos para que ele escreva O Príncipe. Então, essa é a capinha aqui do livro O Príncipe. Foi escrita em 1513 e dedicada ao governante Lourenço de Médici. É fundamentada na experiência política do pensador. Então, por que é que o Maquiavel escreveu uma obra política para um governante específico? Então, isso tem a ver lá com a história, né, de Florença e da Itália. A família Soderini, ela foi deposta, ela perdeu o poder para a família dos Médici. Quando eles perderam o poder, eles disseram,
todos os que estavam trabalhando para o governo do Soderini, a partir de agora, fora. E com isso, o Maquiavel foi exilado da cidade de Florença. E ele exerceu o cargo, de segundo chanceler durante muito tempo. Ele gostava muito do que ele fazia e ele ficou muito decepcionado de não poder participar da política. Então ele falou, bom, eu ainda posso ser útil para o governo, porque eu tenho muito conhecimento. E aí ele pensa em escrever um manual. O que é o livro Príncipe? É um manual para o governante. Quando a gente fala príncipe, entenda assim, é o governante. É um manual, para o governo. Como é que você governa para se manter no poder, conquistar e se manter no poder? E esse livro, ele vai dar origem a, por exemplo, expressões como maquiavélico. Quando a gente fala assim, uma pessoa é maquiavélica, você imagina alguém pensando tramas ruins, coisas para te enganar, Será que é isso mesmo? Então esse livro, ele é muito famoso e ele traz uma série de polêmicas, Quem lê o livro sai se perguntando, será que ele está defendendo o absolutismo? Porque ele vai falar algumas coisas polêmicas ali. Será que é um manual da pilantragem? Ele está ensinando o cara a enganar todo mundo? Será que ele está desmascarando as práticas despóticas? Será que ele escreveu esse livro, na verdade, para nos mostrar o que é que acontece nos bastidores do poder? Então, nesse livro, ele vai dizer para nós como é que um governante deve agir. O príncipe deve agir em prol de garantir a estabilidade do Estado, mantendo-o unido e forte. Então, a grande questão do príncipe, dessa obra do Maquiavel, é como conquistar o poder e se manter nele. Como é que eu consigo unir o Estado e manter esse Estado forte? Então, para que isso aconteça, ele vai dizer, essa questão de conquistar o poder e se manter nele depende de se ter um governante virtuoso. E aqui quando nós falamos de virtuoso, de um príncipe que tenha virtude, não vamos pensar lá na virtude aristotélica. Porque essa virtude, ela está relacionada com a palavra vir, de viril, muito relacionada ao sentido de masculinidade, de força, de uma capacidade de ação imperiosa. Então, é virtude, tá? Nós não vamos traduzir isso como virtude. O príncipe não deve se valer de normas pré-estabelecidas da moral cristã, pois isso pode significar a sua ruína. Então, aqui nós temos o primeiro momento na qual começa a ficar claro qual é a diferença do Maquiavel para o que existia antes. Política não se faz com água benta, quer dizer que ele vai dizer que, olha, política e religião não devem andar juntas. E isso aqui vai ser um grande choque para a época. O que ele está percebendo? Que quando os grandes governantes se mantiveram seguindo a moral cristã na prática, eles caíram. Quer dizer que a política é outra coisa. O príncipe precisa ter virtude, ou seja, coragem, força, capaz de promover mudanças na história. Então, o que é um príncipe de virtude? É aquele que tem força o suficiente para conquistar um Estado, uni-lo e fazer o que precisa ser feito. Então, é um ato de força, é um exercício viril, segundo o conceito de virtude. Ele precisa ser um homem virtuoso para saber se aproveitar da fortuna no sentido de oportunidade, de sorte. Então, fortuna, o que é essa fortuna, esse conceito do Maquiavel? Não é ter dinheiro. A fortuna está relacionada àquela deusa romana que carrega uma cornucópia cheia de riquezas. Então, é uma fortuna no sentido de oportunidade. O príncipe precisa ter astúcia e oportunidade, saber aproveitar as oportunidades. Não adianta ele ser muito astucioso, muito inteligente, muito forte, se ele não tiver boas oportunidades. E essa mesma característica, ou seja, a virtude no sentido da inteligência, da astúcia, vai ajudar ele a lidar com os momentos em que ele não tiver uma boa sorte.
Então, esses dois conceitos são importantes e vamos fixá-los através de uma atividade. O que são virtude e fortuna? No que isso se relaciona com ser um bom governante? E vamos à nossa resposta. Então, virtude é relacionada à astúcia, à força, à capacidade de realizar grandes feitos. Lembre que virtude é relacionada a essa capacidade de mudar a história, né? De fazer os acontecimentos acontecerem. E fortuna é relacionada ao sentido de acaso, ao saber aproveitar as oportunidades e ter sorte. Ambas são necessárias para que um governante se mantenha no poder.
É importante nós percebermos que o Príncipe ele é um manual escrito em um período em que a Itália está dividida. Então, qual é o interesse do Maquiavel? Que alguém consiga unificar a Itália para que ela possa existir enquanto Itália e não seja só separada e desapareça no curso da história. Mas conquistar o poder, homens fortes conseguem. Mas e se manter no poder? Será que é fácil se manter no poder? Chegar no poder, até que chega, mas e permanecer lá? Então, Maquiavel apresenta uma moral laica diferente do padrão cristão medieval. Então, é por isso que nós consideramos, que o Maquiavel é o filósofo que vai inaugurar a modernidade. Porque veja bem, o que ele está dizendo para nós? E por acaso ele disse que o príncipe tem que seguir uma moralidade muito fechada, muito regrada, andar no seu quadrado certinho? Ele está dizendo que o príncipe tem que ter astúcia e que o príncipe tem que ter força, mas ele não está falando em moral. Ele está falando em saber agir, mas agir como? Qual é o critério para se agir? Ele estabelece a autonomia política da política em relação à ética tradicional, analisa as ações não mais em função de uma hierarquia de valores dados pela religião, mas tendo em vista os resultados da ação política. Então, o que é ser um governante para ele legítimo, um governante forte, que consiga se manter no poder? É saber aproveitar a ocasião. Então, pode ser que em uma determinada situação, eu não deva matar. Porque se eu matar, eu vou queimar a minha cara junto com os meus súditos. Mas em outra situação, talvez eu tenha que matar, justamente para poder continuar mantendo o meu poder frente ao Estado. E aí é que o Maquiavel começa a se tornar realmente uma grande polêmica. Porque até o momento, o que é que nós vimos na filosofia antiga? Que a ética é importante, que o governante tem que visar o bem. O que é que nós vimos na filosofia medieval? Nós vimos que o governante tem que ter uma ética cristã, ele tem que ter uma preocupação com os seus súditos. E o que é que o Maquiavel está dizendo? Olha, isso não é a primazia. A primazia é saber remar conforme a maré. Se o governante não souber remar conforme a maré, ele vai sair fora do poder. Conquistar, até conquista, mas e se manter no governo? Então vamos para a nossa atividade. Com base no que nós vimos sobre o pensamento de Maquiavel, lembrando que nós estamos lendo O Príncipe, acerca da relação entre política e moral, é correto afirmar que, para Maquiavel, o fim que deve orientar as ações de um príncipe é a ordem e a manutenção do poder. Será que no livro Príncipe ele está preocupado com a ordem e a manutenção do poder? Conquistar e conseguir governar? Ou a ação política, segundo Maquiavel, tem por fundamento originário a ordem divina, refletida na harmonia da cidade? Ou será que para Maquiavel a relação entre ética e política, entre moral e política, está relacionada com valores rigorosos, valores divinos, valores fixos?
E aí, conseguiu responder seu exercício? Achou fácil? Achou difícil? Vamos lá. Então, para Maquiavel, o fim que deve orientar as ações de um príncipe é a ordem e a manutenção do poder. Então, o livro O Príncipe ele é escrito para que o governante consiga unir o seu estado, conquistar, formar ali o seu bloco de súditos e para que ele consiga se manter no poder. Então, é ordem e manutenção do poder. E aí, quando nós pensamos em uma ética em relação a isso, como será que isso vai funcionar? Então, a política tem uma lógica separada da religião. Às vezes, é preciso agir como mal para garantir um bem maior. E é preciso ser um bom estrategista para saber se posicionar no jogo político. Se o governante se prender a uma moral pré-estabelecida, ele se prejudicará e colocará em risco o seu poder e o povo. Então perceba, o seu poder e o povo. O Maquiavel muitas vezes é mal interpretado porque dá a impressão que ele está dizendo assim, vale tudo. Opa, não vale tudo. Imagine só, um governante que vai lá e se torna um tirano e a população tem medo dele. A população, quando tem medo dele, se ela sentir que ela está protegida, que suas necessidades mínimas estão sendo atendidas, ela tolera. Mas e se esse governante passar a ser odiado pelo povo? Será que ele vai conseguir se manter no poder? Um exemplo disso é lá na Revolução Francesa, quando Luís XVI é decapitado. Por quê? Porque ele e a sua esposa estão lá comendo e bebendo e vivendo na riqueza e a população está passando fome. Então existe um limite na questão de como um governante pode se manter no poder. Ele pode até ser temido, mas ele não deve ser odiado. Então perceba, a regra ética, a regra moral para o Maquiavel está relacionada à consequência da ação política. Dependendo da ação política que eu tenho, eu vou colher determinados frutos, como, por exemplo, me manter no poder ou não. E disso deriva uma frase que dizem ser do Maquiavel, mas ele nunca escreveu, que é: os fins justificam os meios. Pergunto a vocês, os fins justificam os meios? Então, embora essa frase seja atribuída ao Maquiavel, ela não está escrita por ele. Ela é uma conclusão que os leitores podem tirar da sua obra. E aqui eu trago um esqueminha para a gente entender como é que chegamos nessa conclusão. O sucesso de um Estado ou de uma nação é o fim supremo, Qual é o objetivo máximo? Que a nação seja poderosa. Quem quer que governe o Estado ou a nação deve lutar para assegurar, ou seja, o Estado deve ter poder. Quem governa esse Estado deve garantir o sucesso do Estado e deve garantir a sua própria glória. Então perceba, a glória, o ser bem visto, ser visto como poderoso por parte do governante, reflete sobre a imagem que se tem sobre o que é o Estado. A fim de realizar isso, ele não pode ser limitado pela moralidade, ou seja, para que eu consiga manter o meu Estado forte, poderoso, e eu consiga me manter com vistas de glória, eu não posso me limitar à mesma regra sempre. O que é uma moralidade? Moralidade é eu ter aquela regrinha de como agir. Como é que deve ser essa moralidade? Ela deve ser flexível. O governante deve saber quando agir e como agir. E por isso que nós dizemos que os fins justificam o meio. Se a finalidade é a minha glória, a glória do governante, e o sucesso do meu Estado, da nação, então o que é que vale? Então agora nós teremos uma questão que parte desse texto e nós vamos interpretar para fortalecer essa noção que nós vemos estudando do como é a visão, ali a relação entre ética e política que o Maquiavel vem revolucionando através da sua filosofia.
Então acompanhem. Necessitando, portanto, um príncipe saber usar bem o animal que ele diz é no sentido do instinto que ele tem em si. Desse deve tomar como modelos a raposa e o leão, porque o leão não sabe se defender das armadilhas e a raposa não tem defesa contra os lobos. Ou seja, o leão, ele tem a força, mas ele não é o símbolo da inteligência. A raposa, ela não tem força, mas ela tem uma astúcia. É preciso, portanto, ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para aterrorizar os lobos. Aqueles que usam apenas os modos do leão nada entendem dessa arte. Então perceba, lá no Príncipe, ele está dizendo, um governante, como é que ele tem que se conduzir? O que ele tem que desenvolver? Que características ele tem que saber manejar dentro de si para ser um bom governante? E ele vai trazer dois animais ali, duas questões instintuais do ser humano para representar isso para nós, que são a raposa e o leão. Então eu quero que vocês prestem atenção nessa citação para vocês interpretarem. A maioria das questões dos vestibulares e do Enem partem de alguns textos para que a gente possa interpretar. Então é importante que você, pratique essa habilidade. Qual é a nossa questão? Para Maquiavel, a noção de leão representa o uso da força e, nesse sentido, deve demonstrar coragem e, acima de tudo, poder para aniquilar os lobos. 2. A raposa é, no sentido apresentado na assertiva, uma figura metafórica que representa a astúcia, a sutileza e esperteza para lidar com os adversários. Dessas duas opções, eu quero que vocês leiam, relacionem com a citação anterior e diga: a 1 é verdadeira ou falsa? A 2 é verdadeira ou falsa? Com base no que nós estudamos, mas especialmente com base na citação anterior. Vamos lá?
E aí? Conseguiu ler a citação, reinterpretar? Que conclusões você conseguiu tirar? Então é legal vocês perceberem que as duas alternativas estavam certas. O que é que o Maquiavel está dizendo para nós? Se o governante só for forte, imperioso, né, belicoso, o que ele vai conseguir com as pessoas? Será que ele vai conseguir se manter no governo? Será que ele vai passar a ser odiado? Mas se ele também só for astuto e ele não souber a hora de ser imperativo, a hora de se posicionar com força, será que ele consegue alguma coisa? Então essas duas imagens são bem legais para a gente começar a entender quem é esse governante que o Maquiavel desenha para nós no Príncipe. Então o Maquiavel é um pensador polêmico, ele traz à tona o realismo político, pois em sua obra O Príncipe procura mostrar como os grandes governantes agem de fato. Lembrem-se, a obra do Maquiavel é muito baseada na experiência política. Ele é o cara que foi lá, foi diplomata, conversou com os grandes e viu como é que eles agiam de fato. Por isso que é um realismo político, é pautado numa experiência. É importante considerar o contexto histórico da obra maquiaveliana, pois o que ali foi construído tinha um objetivo contextualizado, conforme vimos no início da aula. Então, hoje nós vimos uma primeira parte da filosofia política de Maquiavel e especialmente o conceito de virtude e fortuna. Gostaria de lembrar que nós vamos ter mais aulas sobre Maquiavel, porque a filosofia dele é bem ampla, né? Ela inaugura a filosofia moderna. Então aqui nós temos um referencial, tem a obra O Príncipe disponível em PDF na internet, nós também temos ali no livro de filosofia geralmente alguns resumos sobre a obra dele, faça a sua parte e dê continuidade aos seus estudos em casa. Pessoal, muito obrigada por mais uma aula e até a próxima!